Essa é a parte 3 dos comentários de 2013 sobre o filme Lutero, em que o link está aqui embaixo. Eu já fiz 2 comentários, eu sugiro que você veja o filme, os outros 2 comentários, esse é o terceiro. Então o que eu vou abordar agora sobre o filme? Eu vou abordar uma coisa que tem a ver com revolução cognitiva e tem a ver com esse mundo digital, que é o seguinte: o controle, existe uma relação, é o seguinte: o controle das ideias na sociedade, que é o que aconteceu em 1450 e nesse filme 1500, né, tem a ver com esse mundo que a gente está vivendo. Por quê? Porque quando a sociedade vive uma tensão entre sociedade e organizações. Não existe sociedade sem organizações e parte do princípio que existe uma relação de tensão. A sociedade quer controlar as organizações querem controlar a sociedade. Há um jogo aí, né? Determinadas sociedades, as organizações controlam mais a sociedade e outras controlam menos. Depende do desenvolvimento de uma série de fatores e determinadas conjunturas, né? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver que essa regulação e essa luta de tensão entre sociedade, né, e as organizações, quando você tem uma ditadura cognitiva. E o que eu chamo de ditadura cognitiva? Eu já fiz vídeo sobre isso. A ditadura cognitiva é quando você tem um longo período de controle, né, de uma determinada tecnologia cognitiva. Essa tecnologia cognitiva é apreendida pelas organizações, as organizações controlam essa mídia muito bem e elas começam, então, a dizer para a sociedade aquilo que elas gostariam, porque tem um poder econômico, então elas tomam conta, né, dos meios de comunicação e elas começam a dar uma versão para a sociedade que a sociedade aceita numa relação, tudo bem, a gente aceita, etc. Só que isso vai criando um problema, que é o seguinte: toda a visão que vem de fora para dentro, ou de baixo para cima, de dentro da própria organização, ela começa a ficar cada vez mais para baixo. Você começa a reduzir a taxa de participação, de possibilidade de conversa, de sugestões da sociedade para dentro da organização e de baixo para cima. O que vai acontecendo? As organizações, com um longo período de ditadura cognitiva, elas vão se intoxicando e elas vão defendendo seus próprios interesses cada vez mais para dentro. Então, nesse filme você vai ver uma igreja completamente intoxicada, voltada para ela mesma, para os seus próprios interesses. E no filme é uma coisa muito interessante que você vai ver, que é o seguinte: quando eles sugerem, né, uma revisão do cristianismo, o Papa, ao invés de fazer como Lutero estava fazendo, revisando os princípios, revisando a palavra e vendo como é que as coisas podiam ser diferentes, né, aquela estrutura toda da igreja, com todo aquele séquito montado, exigia dele uma série de coisas, existia todo um interesse, porque as pessoas passaram a sobreviver daquilo, todo um interesse voltado para a própria igreja. Então a igreja passa a ser um peso impedindo o desenvolvimento da sociedade. Então, o que o cara vai dizer ao Papa? Pô, a gente precisa fazer uma revisão do cristianismo, a gente precisa mudar, etc. Tal. O que eu vou fazer? Em vez de fazer como Lutero, que começou a revisar a palavra, ou seja, questionar e trabalhar numa nova filosofia, ele resolve fazer uma grande catedral. Aí essa grande catedral vai ser montada, ele vai começar a querer montar essa catedral, e aí ele manda lá o seu gerente de marketing, que é o Molina, né? Ele vai sair a cavalo atrás, né, do dinheiro das pessoas, ameaçando as pessoas: se eles não derem um dinheiro para o Papa, elas vão para o inferno, os parentes vão para o inferno. E aí o que acontece? Naquele momento, aquilo bate, né? O Lutero lê aquela carta e fala: pô, peraí, que isso? Como é que os caras estão falando isso? Que você está vendo aqui, eu estou tendo acesso a essas informações aqui, isso aqui não tem nada a ver com nada. Então aí começa um embate, né, entre a igreja e essas novas ideias, que na verdade é um novo modelo de igreja, é uma startup que o Lutero estava criando para questionar esse modelo atual. Então o que é interessante, e a gente vê isso hoje nesse mundo digital, que as organizações que estão intoxicadas, né, pela ditadura cognitiva que a gente está saindo, quando elas querem fazer a revisão, elas não querem fazer uma revisão de princípios de filosofia. Elas investem no tijolo, elas investem naquilo que a gente consegue ver da organização. Só que todas as organizações são um processo, né? São princípios que foram se organizando e que por acaso foram empedrando, foram virando prédios, né? Só que esses prédios não significam organização. É uma ilusão de que isso significa organização. Então esse filme mostra bem essa luta entre o princípio e o tijolo. O tijolo, tudo bem que ele exista, né? Mas o tijolo, ele é representante de um princípio. Naquele caso ali, ele seria um representante da palavra de Cristo, daquele amor que a igreja trocou o amor pelo dinheiro e pelos interesses, e que é o conflito que você vai ver no filme, que você vai ver hoje também nas organizações intoxicadas que não querem, né, defender determinados princípios que estão voltados para ela mesma. Isso você vai ver tanto na área pública quanto na privada. Bom, eu vou continuar comentando o filme na hashtag 4, e você, gostando, marque o canal, acompanhe os meus vídeos, comente, critique, pergunte. É isso aí. Um abraço.